gente está de volta com o canal Vida em Treinamento, com o nosso quadro livre. E hoje o tema a gente vai falar de barra de Assex, depois Access. Axex. Depois a Juliana Dias vai me consertar e dizer quais os termos usados hoje no Brasil. Bom, bem-vinda, Juliana. Juliana Dias, ela já esteve aqui com a gente no canal falando sobre astrologia e autoconhecimento, mapa astral na prática, e hoje ela vem falar de barra de Access, Access. certo? Certo. É astróloga e terapeuta e vai contar um pouquinho pra gente o que é barra de Access. Até o final da entrevista eu acerto falar o nome. Certinho, tá certinho. Bem-vinda, Juliana. Obrigada pelo convite de novo, né? É um tema que eu falo assim, que muita gente vem buscando, as barras de Access. Depende, o pessoal, tem gente que pôs mais para o português, então barras de acesso, ou barras de Access, ou Access Consciousness, qualquer um dos termos que você utilizar, dá para entender, tá? Então não se preocupa com Ok. o termo. Ele é uma das ferramentas assim que é muito procurado hoje, né? E é uma das coisas que eu falo assim, é muito transformador, porque ela inovou a questão da terapia, né? O que a gente antes às vezes levava anos na terapia, às vezes com algumas sessões você já tem um resultado assim, uma melhora significativa. Bom, é uma terapia corporal muito nova, criada em 1990, né? Pelo Isso. americano Gary Douglas, Uhum. e que ele estudou 32 pontos na cabeça, e cada ponto teria uma relação com o nosso físico e emocional. É Isso. isso? É isso mesmo. E Ju, como faz isso? Como é a terapia? Quando que a gente procura? Como funciona? Fala um pouquinho pra gente como funciona e para que serve. Tá. Ó, as barras de Axis, a gente pode utilizar para qualquer problema que a gente tenha, a gente pode utilizar para qualquer questão. Pode ser, ele trabalha crenças limitantes, né, vai liberando crenças limitantes, traumas, dificuldades que a gente passou na infância. Para quem acredita, de repente, outras vidas, outras realidades que a gente viveu, e aí aquilo fica gravado no nosso inconsciente, que é o nosso inconsciente, no cérebro é uma caixinha, né? E aí vai guardando todos os arquivinhos ali dentro, então ele vai mexendo naqueles arquivos e vai trazendo para eles serem liberados. O que é liberado numa sessão de base? Quando você toca os pontos na cabeça, que são 32, você está tocando pontos onde você está liberando a carga eletromagnética daquele ponto. É como se fosse assim, colocar umas agulhinhas de acupuntura, sabe? É um ponto que eles relacionaram a uma carga energética, e aí quando você toca com as mãos simplesmente, você consegue ir liberando aquelas cargas. Então isso vai fazendo, não com que você esqueça o que aconteceu, né? Não vai apagar da sua memória, que muita gente tem medo, vai apagar alguma coisa da minha memória. Não. Ele simplesmente vai deletar aquela carga eletromagnética negativa que a gente carrega, o peso do trauma ou a crença, né? E aí a gente vai passar a enxergar as coisas de uma forma mais leve, mais positiva. E também ajuda na ansiedade, Qualquer coisa, no depressão. desânimo, depressão, tudo é uma ferramenta que vai ajudando numa terapia como um todo. Então, se a Sim, gente está muito ansioso, ainda mais nessa época de pandemia, de tudo que a gente está passando, né, nesse ano, muito. que mais que ajuda? Ajuda na ansiedade, pânicos, medos. Que mais que a Fobia, gente pode? Fobia. e traumas, crenças. De repente a pessoa tem uma dor até física, vamos falar. De repente Aham. tem um reumatismo, algo crônico, com a questão das barras, vai também liberando essas energias que a gente carrega, né? Porque a doença nada mais é do que algo que foi somatizado no corpo, né? Uma construção aí, vamos dizer, de traumas, de crenças, do meio ambiente, da onde você cresceu, enfim, é uma soma de coisas, seus pensamentos, que forma quem você é, tanto fisicamente quanto as doenças que você desenvolve, né? Então, através das barras é possível ir liberando, e aí também trata qualquer coisa, assim, física, emocional, espiritual.
E como a gente faz a consulta? A gente consulta, né, com um terapeuta que está apto a ministrar, né, administrar essas barras, a fazer a terapia. E a gente chega já com uma queixa, ou, por exemplo, se eu quero chegar e falar, eu vim conhecer aqui o que são as barras, como seria essa entrevista? É uma entrevista ou a gente já chega mexendo nos pontos? Cada terapeuta ele trabalha de uma forma, né? Se você entrar no site do próprio Access mesmo, eu acho que é accessconsciousness.com, você vai ver uma lista de todos os terapeutas que são credenciados pelo Access mesmo. Então aí você já tem uma segurança de que aquela pessoa ela é credenciada, né? E aí Ok. você consegue buscar, inclusive, por regiões. Eu não sei se isso ainda está disponível, tá? Eu já procurei uma época e é até por regiões que você queira. Por exemplo, eu tô no Rio, eu tô em São Paulo. Você consegue buscar os terapeutas credenciados. E aí você marca uma sessão com a pessoa, cada pessoa trabalha de um jeito, né? Eu trabalho de uma forma assim, eu vou sentindo qual que é o objetivo da pessoa. Então, se a pessoa me procura, eu quero conhecer, a gente vai fazer as barras, porque as barras eu não preciso saber qual é o problema da pessoa. A gente Aham. normalmente faz uma anamnese, eu faço, bem rapidinho, não gosto de aprofundar muito, só para assim, ter um primeiro contato, né? Fazer saber se às vezes tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta, né? Então eu vou sentindo o que a pessoa está precisando. E aí depois a gente vai para terapia mesmo, que é aí eu toco os pontos, né, que são 32 pontos na cabeça. Então tem aqui atrás das orelhas, tem aí tem outros aqui nessa região, enfim, são 32 pontos. Tem ponto para o dinheiro, ponto para o controle, ponto para a sexualidade, enfim, ponto tem para o envelhecimento, tem um monte de coisa, sabe? Então a gente consegue ir tratando aí qualquer problema. A única coisa das barras é que assim, toda sessão eu vou tocar os 32 pontos. Então vai Uhum. ativar todas essas áreas. Eu não consigo fazer uma barra, eu quero que fique só na barra do dinheiro. Ok. É só para isso, né? As barras elas têm uma consciência, uma inteligência que elas vão exatamente no ponto onde precisa ser tratado. Então, só Ah, de tocar os pontos, ele já faz o trabalho que ele tem que fazer. então não adianta chegar aí dizendo que quer ganhar dinheiro, porque às vezes não é esse ponto que está precisando mexer. É, Mas pode ser que vá desbloquear outro ponto que, é, consequentemente, venha o dinheiro, sim, exatamente. né? É como se os pontos estivessem interligados também. Isso. Não tem como pegar uma área separada, né? Sempre vai trabalhar tudo, porque a consciência, ela engloba tudo, né? Na verdade, Access Consciousness é uma tradução de acesso à consciência. Então, é uma ferramenta também que expande a sua consciência. Cada sessão que você faz, tudo que foi limpo ali não volta, né? Então, por exemplo, um trauma que foi limpo, aquela carga negativa não volta. A não ser que a pessoa ela tenha um poder de criação tão grande que ela recrie tudo aquilo de novo por vontade. Certo? Eu quero aquilo de volta. Mas, assim, é muito difícil aquilo voltar, né? Conforme cada sessão, a pessoa só vai ficando cada vez melhor. Então vamos, para a gente encontrar um profissional, um terapeuta que tem habilitação, é uma habilitação, na verdade, uma E, habilitação internacional para e aplicar as barras. para aplicar, É uma habilitação internacional, então pode procurar no site ou ver se no próprio site da pessoa tem, né, escrito que está habilitado e tudo. isso. E tem algum perigo de acessar zonas ou fazer algum tipo de acesso que não seja legal? Não, porque, assim, no curso de base, eles dão um básico pra gente. Só que aí eu sou um pouco curiosa, e aí eu fui É. ler. Então eu li algumas coisas e eu conversei com algumas outras pessoas que me deram algumas informações. Então, assim, o que eu sei é que quando a gente faz as barras, a gente está acessando todas as dimensões. Então, é como se acessasse todos os nossos corpos sutis, né? Todas as nossas realidades paralelas, como vocês queiram chamar, as dimensões, enfim, o que você acreditar. E aí vai tratando aquelas camadas que a gente vai carregando. Então, assim, não,
eu acredito muito que tudo tem uma espiritualidade por trás, né? Tá. Depende da crença da pessoa, mas eu acredito muito que a gente nunca tá sozinho. Então, assim, esse trabalho que a gente faz, eu já ouvi falar que tem a ver com a tecnologia da 13ª dimensão, que inclusive é um dos fundadores na parte astral, né, do Axis, foi eu acho que ele era ilusionista ou mágico, alguma coisa assim, que era, alguns falam Rasputin, outros falam Rasputin, eu não sei qual que é exatamente. Para quem conhece, né, se souber depois. E ele foi um dos que procurou o Gary, porque o Gary, ele era um canalizador de mensagens espirituais, ele fazia esse atendimento na casa dele, e esse espírito chegou até ele e falou: olha, eu preciso canalizar através de você essa técnica, que isso vai avançar, né, a cura no mundo material, né, na Terra. E aí ele aceitou. Então, isso foi canalizado de alguma forma. E aí ele, no começo ele falou que ele não acreditava muito, sabe? Então ele foi testando, ele começou a dar aula na garagem da casa dele. E ele, depois aquilo foi crescendo, né? E aí eles foram ampliando. Então hoje tem várias técnicas, tem técnicas corporais, tem N coisas, né? Mas a história que eu sei é isso. Então eu acredito assim, que tem muita coisa além daquilo que a gente consegue enxergar, né? Que se a gente pudesse ver, a gente veria tudo o que está acontecendo, mas a gente é um pouco limitado, então a gente não enxerga. Mas eu acredito que não tem contraindicação, não tem problema nenhum se você tem pressão alta, se toma remédio, não tem nenhuma contraindicação, pelo menos assim, dentro do que eu aprendi, do que eu sei. E todo esse acesso é feito com os dedos, uma massagem, como se fosse uma massagem capilar. Não, eu só toco mesmo. Por exemplo, Ah, não aqui chega nem a ser massagem, é só uma pressão que faz o quê? só coloca o dedo, só coloca. É igual Ah, na ok. acupuntura que você pega um ponto e você põe uma agulhinha. Aham. Eu só vou tocar o dedo. Não faz pressão, não faz nada. Por exemplo, aqui eu peguei, tem 3 pontos aqui, peguei, deixo os dedos. Aí eu deixo por o tempo que eu senti que eu devo deixar, que for suficiente. Você sente, até quem tem uma percepção, sente a energia saindo pelos dedos, né? Então a energia que é utilizada para movimentar essa energia é a própria energia do terapeuta, né? Então você sente a energia, é como se gerasse um campo eletromagnético mesmo, que sai de seus dedos e eles chamam de barra porque normalmente é na mesma direção. Então é como se formasse uma barra mesmo, e ela tem alguns terapeutas que já me relataram que conseguiram, que tem uma visão um pouco melhor, ver as barras como se fosse uma barra mesmo rodando dentro da cabeça da pessoa no momento que eles estavam fazendo. Então, assim, depende da percepção de cada um, né? Então, é uma coisa muito, muito incrível, assim. É, e muito nova também ainda, né? Faz Bem, parte dessas novas terapias, né? Dessas novas terapias alternativas. Essa é uma terapia corporal, né? Fica no corpo mesmo, né? Essas outras aí vai ampliando um pouco, mas é chamada, está dentro do conjunto de terapia corporal. E quais as idades que a gente pode fazer? Tem algum limite de idade, assim, seja adulto, criança? é livre para todo mundo. Inclusive, mulheres grávidas também é bom, porque já vai trabalhando o bebê. Ele recebe também dentro do útero. Aham. E bebezinho, pequenininho, sabe? Que desde que ele fique assim, que a gente consiga deixar ele mais paradinho. E o dos bebês de criança é muito rápido. Normalmente, na sessão de adulto, a gente faz de 30, 40, 50 minutos, dependendo da pessoa. Na criança, dependendo, se for recém-nascida, 10, 15 minutinhos. Criança, 20 minutos no máximo. Porque eles não conseguem ficar muito tempo parado. E eles Uhum. são bem mais rápidos, porque eles não têm muito filtro igual a gente, eles não têm muito julgamento, eles são mais livres, né? Eles não bloqueiam, né? A gente bloqueia. Bloqueia E, até o acesso, deve ser, né? A gente sim, deve bloquear até o acesso. sim. E como é feito? Bom, tem que ser feito pessoalmente, não dá para ser por Não, online como o mapa infelizmente não. astral, não dá. E é feito o quê? Deitado, relaxado, num Sim. lugar, num ambiente tranquilo. Normalmente, né, como eu falei, cada terapeuta trabalha de uma forma.
Eu tenho uma sala, tenho uma maca, eu deixo uma luzinha mais baixa, assim, para fazer um ambiente também para a pessoa. Às vezes coloco até uma cromoterapia, né? Alguma coisa assim. Uhum. A única coisa que não pode nas barras é ter música. Qualquer tipo de som, ele corta o efeito das barras. Então, às vezes a pessoa até pergunta, fala, mas eu vou fazer reiki e coloco uma musiquinha tão gostoso, por que não pode? Segundo eles, atrapalha, né? Bloqueia o Porque eu acho que processo. o cérebro começa a pensar em outra coisa, né? Começa a entrar É, musicoterapia, de repente, no meio. isso. Aí já mistura, né? Então, assim, a única coisa que não pode, mas de restante, assim, aí a gente pode colocar umas almofadinhas para a pessoa, de repente, ajeitar a perna. Enfim, cada um vai fazer de uma forma para deixar a pessoa mais confortável possível, porque a pessoa vai deitar, vai relaxar, simplesmente, né? Se ela quiser ficar de olho aberto, de olho fechado, tem muita gente, a maioria dorme, né? A Eu maioria dorme e imagino. relaxa tanto. E tem gente que fala até que, assim, sai tão relaxado que passa um tempo, assim, como se tivesse zen mesmo, sabe? Mas durante a terapia não entra em outra dimensão ou em semiconsciência, não. A terapia não tem esse objetivo. Se a pessoa entra ou não, aí é com a pessoa, mas a Ah, terapia tem esse objetivo também de levar ao semiconsciente, como tem um pouco a hipnose, o Theta Healing. eu acredito, eles não falam sobre isso no curso, tá? Agora é opinião minha, porque eu posso estar falando besteira. Mas a minha visão e a minha opinião do que eu já vi, do que eu já tenho de experiência. Eu muitas vezes já tive como paciente também, porque eu também tenho quem faz barras em mim, né? Eu já passei por processos onde eu simplesmente deitei e relaxei, né? E eu já passei por processos onde eu tive experiências de ver coisas acontecendo comigo. Então, eu posso falar do meu relato que eu senti que eu estava em outra dimensão, outra realidade, eu tive uma percepção diferente, né? Tá E nas certo. barras é legal também porque você tem uma percepção de tempo e espaço diferente. Às vezes está correndo a barra de alguém e parece que dura uma eternidade o tempo. E tem vezes que você põe o dedo, parece que já passou 5 minutos. É assim, ó, rápido. Então, percepção de tempo não existe nas barras, porque eu falo que ela está fora do nosso tempo, espaço aqui, da nossa realidade. Então, na minha visão, eu acredito que tem acesso, sim, a outras realidades e outras... Mas não necessariamente, o terapeuta não leva a esse acesso. Se a Não pessoa leva tiver, que é consciente. uma consequência da pessoa ter ido, né? Assim, fazendo uma comparação às vezes com a hipnose, com a Theta Healing, que Tem uma é uma induzida. indução, isso. É. Não, Aqui a gente barras- não tem isso. nas A gente barras não. simplesmente relaxa e vai fazer uma energia capilar, uma Isso, troca de energia capilar aí. isso. É bem interessante isso. Eu quero fazer ainda, não É muito, conheço é muito legal. essa técnica. Eu falo que eu sinto, às vezes, como se deita na maca, assim, eu falo, a sensação é que você está entrando numa máquina do tempo, você não sabe para onde você vai, né? Porque às vezes a experiência é tão fantástica, assim, eu tenho relatos de pessoas que, assim, assim, me trouxeram tudo, descreveram tudo aquilo que elas viram, e elas falaram assim, olha, teve uma moça que ela tinha um problema de falar, né? Então ela tinha hipotireoidismo, tudo. E aí ela se viu numa época das bruxas, né, da época medieval, e ela foi, prenderam Enforcada. ela enforcada e queimada. Então ela sentiu, ela na hora que estava na maca ela sentiu, ela viu. Então assim, tem gente que não percebe nada, só dorme, acorda e fala, tô maravilhoso. E tem gente que tem esses relatos, o que não é ruim também, porque a gente sabe na hipnose que Sim. isso acessa consciências muito profundas dentro da gente e libera esse trauma, né? O sentido é a liberação dessas energias mesmo. Então, eu acho que depende muito da sensibilidade de cada pessoa, do quanto a pessoa está aberta, E né, para quantas aquilo. sessões são? Tem um número de sessão ou vai depender de cada pessoa? Ó, depende do terapeuta de novo. Eu não trabalho com o número de sessões, porque eu acho que cada pessoa é única, né? Não dá para falar assim, em 10 sessões, em 5 sessões. Então, eu vou sentindo, eu e a pessoa, a gente vai sentindo
o quanto é a necessidade. Eu faço até hoje, né? Eu comecei tem 5 anos. Não vou dizer que eu faço assim regularmente, mas pelo menos aí uma a cada 2 meses, uma por mês eu faço, porque é uma coisa que me mantém mais equilibrada. Equilibrado. A gente está sempre também recebendo cargas emocionais, né? A gente tá sempre passando por processo. Então, eu acho que é sempre importante para cuidar da saúde Então, por exemplo, se emocional. a gente se sente ansiosa ou sente algum medo, né? Então a gente vai e o paciente, é paciente ou cliente que chama? Qualquer um. Cliente, Eu né? costumo. Cliente? Sim. O cliente que vai dizer se vai voltar ou vai passar uns dias e quanto tempo vê um resultado assim. Se eu Na chego primeira sessão. na primeira sessão já vê. Normalmente na primeira sessão. Eu indico casos assim onde a pessoa tem mais dificuldade emocional, né? Ela tem mais traumas, mais crenças. Eu indico começar uma por semana, se puder, ou pelo menos uma por mês, porque você vai ter um resultado, uma melhora mais rápido. Ah, ok. Você vai sentir mais rápido. Mas na primeira sessão, você às vezes pode sair da sessão falando assim: eu só relaxei, não senti nada. Sim. Aí, se uma coisinha que você te incomodava no dia a dia, você dali, sei lá, 2 dias, você vai fazer um negócio que te incomodava e você percebe, parece que dá aquele clique e fala assim: nossa, não tá me incomodando. É como se fosse assim, tirou, sabe? Aquela coisa que você vai percebendo detalhes no dia a dia. É muito Tem que se simples. auto-observar também, né? Para É, ver se mudou alguma coisa, como tá aquela situação que levou a gente a buscar a barra, né? isso, exatamente, exatamente. Tem gente que já relata que a cada 2, 3 sessões já consegue perceber uma Uma melhora assim melhora. maior, né? Então assim, mas na primeira você vai sentir assim sutil, mas você vai ter a percepção, olha, isso mudou, sabe? E ajuda também nos transtornos, nos vícios, na Sim, compulsão, também sim, ajuda. ajuda. Ajuda bastante. Inclusive porque tem autistas, né, que eles não gostam que toca na cabeça. Então, assim, tem que ter muito cuidado, mas essa terapia para eles também é muito indicada, porque eles têm um resultado muito, muito rápido. Muito rápido. Falo assim, essas pessoas que às vezes acabam indo parar, por exemplo, eu acho uma judiação, né, no hospital psiquiátrico, por exemplo, ou elas ficam dopadas de remédio, ou fica numa cama, sabe? Eu acho que essas pessoas, as barras, para qualquer pessoa é muito bom. Mas para essas pessoas, eu acho que assim, seria uma injeção de ânimo, sabe? Seria olha, existe algo além daquilo que você está enxergando. Porque as barras nada mais é do que dar aquela ampliada na nossa consciência. Olha, você está focado nesse probleminha aqui, mas você é muito mais além do que isso, sabe? A nossa consciência é muito maior do que um simples. É que a gente fica tão enfiado no problema, tão assim, né? Aquele é o problema no momento que a gente não enxerga que o universo é tão grande, que Que há às vezes tanta. várias coisas estão ali contribuindo, né, para aquele problema. Sim, Nossa, muito legal. sim, Eu acho que você trouxe todas as informações gerais, pelo menos, que a gente pergunta, né? O que que é, para que serve. Tem sim. alguma coisinha que você gostaria de dizer para a gente fechar? Só que eu tinha comentado tem um estudo que foi feito, né, com um neurocientista e eles descobriram, mapearam todo o cérebro antes, durante e depois da sessão de barras. E o cérebro de uma pessoa, depois de uma sessão de barras, é como se ela tivesse meditado por 2 horas, né? Então você fica naquele estado de relaxamento que uma pessoa ela tem que ter muita habilidade para ela conseguir meditar por 2 horas e não perder a concentração, não perder o foco. E as barras não, ela te leva para esse lugar, né, de uma forma assim super leve, super tranquila. Então tem esse estudo que eu achei muito legal também, e várias pessoas falam sobre, né? Sobre o assunto. Não, é interessante. Agora, quem tiver curiosidade, procura na internet, porque lá tem como o Gary fez o estudo, ele usou ressonância, né, para estudar o cérebro. Não foi assim do além ou recebeu
os espíritos e começou a trabalhar, não, ele fez um estudo mais detalhado com aparelhos e tudo para estudar o cérebro. É interessante, na internet tem várias informações, né? Muito obrigada, Ju, Sim, por essa obrigada a você. informação. Eu fiquei super curiosa, eu vou fazer na minha primeira oportunidade. Eu vou E conta pra fazer, gente também, né? tenho aqui contar como foi minha Sim. experiência. Legal, Muito legal. legal mesmo. A Ju, ela é de São José do Rio Preto. Então, quem estiver aí perto, quem estiver perto dela, como é uma terapia presencial, pode entrar Sim. em contato com ela e fazer a terapia com ela. A gente sempre deixa aqui os dados, né, dos nossos convidados. E, e, bom, a gente vai se despedindo. Sim, felizmente. Queria falar mais. Quer falar mais alguma coisa? Não, não. É que se deixar, né? A gente vai Vai falando a hora. conversando, né? Bom, quem tiver perguntas pode escrever aqui nos comentários, ou quem não quiser se identificar nos comentários pode mandar no WhatsApp da Ju ou no e-mail do canal e a gente vai respondendo as perguntas. A Juliana também responde as perguntas. E esse foi mais um papo, a gente trazendo mais um tema aqui para conhecer. Muitos já conhecem, mas eu acredito que muitos também não conheçam, né, o tema. Então, esse é o canal Vida em Treinamento. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. E quem gostou do canal, que é um canal de variedades, a gente tem três quadros. Tem o quadro Profissão, qual é a sua, que a gente traz profissionais falando das suas atividades profissionais. Tem o Depois dos 40, que a gente trata de temas interessantes para as pessoas depois dos 40 anos de idade. E relatos também de pessoas que fizeram alguma coisa que mudaram a vida ou que acrescentaram depois dos 40 anos de idade. E esse espaço em livre que a gente traz aqui temas variadíssimos e quem quiser dar sugestões também pode dar sugestões nos comentários. A gente vai ir atrás para poder falar sobre o assunto. Muito obrigada, seja É você. bem-vinda com próximos temas, tudo que você quiser falar aqui será Sim, sempre tem bem-vindo. vários temas, né? Bom, a gente ficou aqui, a gente recebeu hoje a Juliana Dias, astróloga e terapeuta. Hoje a gente falou de barra de Access. Access. Sim. Então, Ju, um beijo. Beijo, Até a obrigada. próxima. Até. Tchau.